Olá a todos, que a paz do nosso Mestre Jesus possa nos envolver hoje e sempre. Meu nome é João Luiz e eu sou um voluntário no CAI João de Camargo. E o tema da reflexão que nós faremos hoje é a evolução como meta e a reencarnação como meio. E as referências que foram usadas, elas se encontram no livro O Evangelho segundo o Espiritismo, no capítulo de número 17, nos itens 1 e 2, características da perfeição. E também no capítulo de número 4, nos itens 5 e 6. Ninguém poderá ver o reino de Deus se não nascer de novo. E nós vamos nos concentrar um pouquinho mais nesse capítulo de número 4. Na época de Jesus, haviam os senhores da lei. Era um grupo de judeus que eles passavam o tempo todo estudando, interpretando e ensinando as leis da Torá. A Torá é a Bíblia hebraica. Nela se encontram os 5 primeiros livros da nossa Bíblia, essa que nós conhecemos. Os senhores da lei, eles também cuidavam das questões administrativas do povo judeu. Eles eram conhecidos também como fariseus. E a sua grande maioria, eles eram opositores a Jesus. Eles perseguiam Jesus. Mas entre eles, havia um que era muito famoso porque ele tinha um intelecto diferente. E ele também tinha um coração bom. Ele era um homem bondoso. E ele também acreditava que Jesus era realmente um mestre, porque ninguém falava o que Jesus falava naquela época. Nada do que Jesus falava estava nas leis que eles estudavam. Ele também foi muito importante porque foi uma das pessoas que participou dos preparativos para o sepultamento de Jesus. O nome dele era Nicodemos. E existe uma passagem entre ele e Jesus que é relatada com muitos detalhes no livro Boa Nova, de Humberto de Campos. Nicodemos, ele estava muito impressionado com a doutrina de Jesus, com os ensinamentos que Jesus passava. E certa vez ele quis se encontrar com Jesus. Uma certa noite, ele saiu em segredo para encontrar com o mestre. E em segredo porque jamais um doutor da lei poderia estar em contato com Jesus. E Jesus o recebe com uma boa vontade, como era peculiar. Jesus estava acompanhado de 2 discípulos, André e Tiago. E Nicodemos, ele começa conversando com Jesus dizendo o seguinte, que ele realmente acreditava que Deus havia enviado Jesus. Porque se não fosse Deus que o enviasse, ninguém poderia fazer as coisas que Jesus estava fazendo. Ninguém poderia falar as coisas que Jesus estava falando. Nicodemos diz também que ele passou a vida toda dele interpretando as leis. E de tudo que ele aprendeu, de tudo que ele viu, ele pergunta ao mestre o que era preciso deixar para que ele pudesse entrar no reino de Deus. E Jesus o olha com extrema bondade e diz o seguinte, que não bastava que ele interpretasse as leis de forma racional, mas sim que ele usasse de sentimento de tudo aquilo que estava escrito nas leis. E Jesus ainda complementa que ninguém chegaria ao reino dos céus se não nascesse de novo. É claro que Nicodemos ficou surpreso, que não esperava esse tipo de resposta. E ele questiona o mestre. Ele fala, como é que um homem pode renascer? Como é que um velho pode voltar ao ventre da sua mãe? E Jesus reafirma que ninguém, se não nascer e renascer, chegaria ao reino de Deus.
Ele ainda questiona Nicodemos. Ele fala: como você, sendo um homem, um doutor da lei, ainda tem dificuldade em compreender as coisas terrenas? Poderia compreender as coisas divinas que estou falando? E Nicodemos, extremamente confundido, vai embora. E André e Tiago, que estavam observando a conversa, eles se aproximam do mestre porque eles também queriam entender e saber o significado das palavras que Jesus havia dito. E o mestre faz a seguinte pergunta aos seus discípulos: as árvores não nascem depois da poda? E ele complementa: o processo com os homens é diferente, mas o espírito de renovação, ele é sempre o mesmo para tudo. E Jesus ainda diz que o corpo, ele é só uma vestimenta. E que nós precisamos, esse corpo também ele vai se desgastando, e que nós precisamos, para as nossas experiências, mudar de vestimenta constantemente até podermos chegar ao reino de Deus. E hoje, nós ainda somos um pouquinho, ou temos um pouquinho de Nicodemos, porque nós ainda precisamos educar os nossos sentimentos para entender o que Jesus está dizendo e para compreender as leis de Deus. A lei da reencarnação, ela explica e ela complementa o princípio da eternidade da nossa alma. E a reencarnação, ela é, na realidade, a única forma racional de nós entendermos que para nós chegarmos na evolução, nós precisamos passar por várias fases. Porque ninguém evolui em uma única encarnação. A natureza não dá saltos. E a reencarnação também, só com a reencarnação nós podemos também explicar as desigualdades e as diferenças que nós temos no nosso planeta. Por exemplo, nós temos pessoas extremamente ricas e também pessoas extremamente pobres. Nós temos pessoas que têm saúde, que têm beleza, que têm inteligência, que têm todos os acessos para levar uma vida boa. E por outro lado, nós vemos pessoas também que não têm nada disso, que vivem na profunda miséria, na doença, na escassez. E sendo Deus soberanamente justo e bom, Ele jamais trataria os seus filhos de forma desigual. E só com a reencarnação nós podemos explicar isso. Porque o ser humano, ele não evolui no mesmo tempo. Cada um está num estágio de evolução. Existem irmãos que já estão mais adiantados. Por exemplo, o nosso Mestre Jesus. É o nosso irmão mais velho. Ele já experimentou mais, ele já chegou à perfeição. Nós ainda estamos a caminho. Um dia, nós também chegaremos à perfeição. Vai demorar um pouquinho, mas esse é o nosso destino. Da mesma forma que também existem irmãos que estão começando agora a se desenvolver junto à humanidade. E é por isso que a gente vê também muitas diferenças de comportamento entre os que estão encarnados. E nós precisamos ter o máximo de experiência possível para evoluir. E nós precisamos reencarnar várias vezes para que a gente consiga ir nos acostumando a renunciar em cada encarnação os nossos defeitos, as nossas imperfeições, os nossos vícios. E em cada reencarnação, a gente vai substituindo tudo isso por qualidades, como, por exemplo, a paciência, a disciplina, a caridade. E nós devemos entender que tudo melhora
quando nós nos propomos a melhorar. E que nós precisamos nos regenerar a cada dia. Principalmente naqueles dias mais desafiadores, aqueles dias mais difíceis, onde somos mais exigidos, onde somos mais testados. E nós nunca devemos deixar de confiar em Deus, porque uma única folha não cai de uma árvore sem a vontade do nosso Pai. Que possamos ter uma excelente semana e que a paz do nosso Mestre Jesus possa nos envolver hoje e sempre.